Pastoral operária, operária. Pastoral operária, operária. 35 anos de luta na história. 35 anos de luta na história. Operária. Pelos caminhos que percorremos, ainda há flores que plantamos, sementes que hoje são árvores na terra que cultivamos. Outrora a luta iniciava, recursos eram menores. Agora não é diferente, mas continuamos, lutamos por dias melhores. Ouvindo a palavra de Deus, pregada ou vivenciada, encontramos novas forças. Reino de Deus é nossa meta. Árvores são e serão plantadas. Reino de Deus é nosso objetivo. Iremos juntos, seguiremos a caminhar, ainda que para muitos já não haja motivo, para nós sempre haverá. O operário evangeliza o operário. A pastoral foi minha família. A pastoral operária funciona sempre. Também quando a gente dorme, eles são acordados. De repente a nossa vista clareou. História na mão, certeza na frente. Vimos que o pobre tem valor, tem valor. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre será. Essa é então a história. A história. Essa é uma história de classe trabalhadora. Trajetória de uma gente que reza e trabalha com vigor de fogo. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. De um povo que sonha e constrói com força de terra. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Gente que gera e transforma a vida com energia de água. Que na vitalidade do ar se impulsiona a caminhar. Liberdade vem e canta e saúda. Essa é a história de uma gente que tem muita história para contar. Uma gente de atividades pastorais. Uma gente de atividades operárias. É a história da pastoral operária. Pastoral social no serviço da classe trabalhadora urbana, alimentada pelo pão vivo da palavra de Deus e pelo sangue dos mártires da caminhada. É bonita demais, é bonita demais. Domingo, 18 de outubro de 1970. Uma bela trajetória iniciava sua narrativa. Uma trajetória grande, forte, viva. Pela primeira vez, os grupos de pastoral operária realizam uma atividade conjunta. É a Missa do Salário Justo, celebrada na Catedral da Sé, em São Paulo. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Assim, sob a ditadura militar, nasce a pastoral operária. Dos mártires, dos torturados. Durante a ditadura, né, nós, no silêncio, eu sempre chamo, nas catacumbas.
Foi um tempo de muito sofrimento e sem condições para trabalhar de fato. Então havia as duas coisas que combinavam, a questão do movimento sindical e a questão da luta contra o capital e, no caso, o enfrentamento direto com a ditadura. Foi um momento de muita riqueza, de muito entusiasmo, de muita transformação, de muita criatividade. Então a história da PO, ela foi uma história que já nasceu num ambiente de muita repressão. Enquanto PO, ela nasce em 70, mas ela já nasce da história da resistência de muitos trabalhadores cristãos. Esses 35 anos não dá para contar aqui no minuto, mas tem muita coisa que passou em nossas vidas que nunca vai se apagar. Bom, o problema da morte do companheiro Nelson ocorre que a gente, diante de toda a experiência que a gente tem de trabalho dentro da fábrica e diante de todos os problemas que a gente já estava conhecendo, aconteceu a morte do companheiro Nelson e a gente então achou que não era um fato isolado, porque já havia fatos anteriores que colocavam, que mostrava para a gente que a diretoria sempre estava provocando fatos dessa natureza, o caso do espancamento de vários companheiros em outras épocas passadas. Pastoral Operária. Pastoral Operária. Pastoral Operária. O golpe foi dado, regime ditadura, operário sufocado de 70 a 2006. Presta atenção na história que eu narro pra vocês. Sobre os olhares da ditadura, o operário se rebelou. Fé e esperança, essa química se misturou. Operário católico, consciente, organizado. Foi o recado dado ao Estado totalitário. O ABC tremeu sobre as mãos de Deus. Para os mais velhos está na memória, greves passeata entraram na história. Foi assim, meu, que a PO nasceu. PO, ACO, Joque, a união é forte. Colisão contra o patrão, teologia da libertação. A PO nasce ligada à igreja e também aos trabalhadores. E em 76 nós conseguimos oficializar CPO, Comissão Pastoral Operária. Porque o mundo operário ficou sem referência. Ele vai para onde? Vai para onde? Existia as ACOs da vida, a Joque, mas e os operários? Se vinculam a quem? Ali nasce uma pastoral operária. Pastoral operária. Uma pastoral que responde aos operários, né? Nasce esse famoso anel, né? Anel de Tucum. Mérito de Casadália. Né? Nasce esse anel. Onde você encontrar alguém com esse anel, saiba que ele é dos nossos. Então, a pastoral, como eu disse, inicia-se com esta discussão que nós vimos tendo em nível do Brasil e aqui em São Paulo sobre o papel do militante operário cristão a partir da sua comunidade, que era inspirar a que outros cristãos descobrissem esse compromisso com o Evangelho e começassem a pôr em prática. Irá chegar um novo dia. Na mesma semana de nascimento da Pastoral Operária, Dom Paulo Evaristo Arnes foi nomeado arcebispo de São Paulo, reafirmando sua caminhada como cardeal dos trabalhadores. Na nova terra o negro não vai ter corrente. Meus amigos operários, o que eu posso dizer da Pastoral Operária é que ela existe desde os tempos em que o Brasil acordou para o trabalho dos operários mesmo e para a tomada na mão de toda a orientação do Brasil. Eu espero agora que todo mundo acorde para a sua missão, para trabalhar em favor do Evangelho, em favor daquilo que Deus pede à pastoral operária. A partir dos primeiros encontros, reuniões e estudos, o grupo da Pastoral Operária cresce por todo o Brasil e é cada vez mais gente que tem história para contar. O
branco e todos comerão no mesmo prato. O padre tem que aprender a assessorar, mas não ser dono dele. Isso eu aprendi. E nisso eu aprendi que era preciso escutar. E eu aprendi a ficar horas e horas e horas escutando um trabalhador. Nós conseguimos reunir um pequeno grupo de trabalhadores que participavam da comunidade para refletir a sua vida de fé, né, e a vida de trabalho. O trabalho de base não pode ser um discurso vazio, né? Muitas vezes a gente escuta essa palavra de uma forma muito vazia e às vezes até parece um alívio de consciência na cabeça de muitos militantes, mas não consegue ser uma prática cotidiana. Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser essa presença ativa no mundo das pessoas para que essas pessoas, esses trabalhadores que estão desempregados, que estão dentro da fábrica trabalhando, que estão sofrendo a exploração do capital de trabalho, eles possam também estar interpretando essa realidade e possam estar também sendo protagonistas de uma nova história. Sem grupo de base não existe PO, porque são os grupos de base que fazem a força da PO. Hoje nós precisamos mais do que nunca do trabalho de base. Por que eu falo isso? Porque não adianta a gente só lutar contra o desemprego, que é importante, nós temos que lutar contra esse modelo econômico que está colocado no mundo hoje, que ele é um modelo que ele visa o lucro, ele não contempla todas as pessoas. É fato, em 80 dioceses, 16 estados, dor de cabeça do pelego, luta contra o desemprego e mais. Forças nas centrais sindicais, vanguarda, politização do império, dominação do trabalho. Do primeiro dia de maio, dia da mulher, são marcados com politizações de fé. Militância, existência com atitude e consciência contra o capital, por justiça social. Não há imperialismo, PO.O, assume o seu compromisso. Pastoral, operária, operária, pastoral. E nesses 35 anos, vocês têm sido a presença amorosa da igreja junto aos trabalhadores, de modo especial aqueles mais sofridos. A importância da pastoral obrera em relação ao mundo do trabalho tem que ver fundamentalmente com o anúncio de Jesucristo a los trabajadores. De un Jesucristo que con sus propias manos trabajó y que dignificó el trabajo humano. Eso, como primera cosa, la pastoral obrera tiene esa misión de anunciar a Cristo en medio del mundo del trabajo. A pastoral operária também está intimamente ligada às comunidades eclesiais de base, de tal forma que a relação fé-vida acaba sendo um dos aspectos fundamentais da prática tanto das comunidades eclesiais de base quanto da pastoral operária. A importância da pastoral operária, não só para Fortaleza, o Ceará e o Nordeste, mas a presença da pastoral operária no Brasil, né, é importante a gente frisar hoje, né, que é uma contribuição no sentido de articular, de animar os trabalhadores para a sua organização, para aquela velha bandeira nossa de ter voz e vez. Desde os anos 80, né, nós participamos assim, de passe dos estudantes, né, tivemos fazendo semana social também, né, incentivando assim, a organização de associação de moradores, né, e também uma participação política bastante importante, né, no sentido de estar fazendo um contraponto a um poder hegemônico que existe na cidade. Nós sempre lutamos a defender nossa vida digna e vida ao trabalhador, porque nós nunca fugimos da raia. Isso que a gente tem que estar lutando e vamos continuar fazendo esse trabalho. A pastoral operária representa, para mim como trabalhador, um novo modelo de conscientizar para a obrigação que temos em provar a questão da cidadania para o mundo do trabalho. O grande desafio da construção desse mundo novo para todos os trabalhadores. A pastoral operária, a cada tempo, ela se modifica em função das demandas dos trabalhadores, em função da realidade dos trabalhadores. E o que eu percebo nestes últimos anos é que a pastoral operária tem buscado atender, né, a realidade dos desempregados, que não deixam de ser trabalhadores e, portanto, demandam este acompanhamento, essa atenção, não é, este apoio que a pastoral operária vem dando. O
que norteou mais a vida nossa de trabalhadores da PO, toda a questão da nossa presença e testemunho no local de trabalho, dentro da fábrica, na participação daquilo que são os instrumentos da classe trabalhadora, desde comissões de fábrica, CIPAs, grêmios, até participação na luta para a reconquista dos sindicatos, e também o aspecto da luta dentro dos nossos bairros para melhores condições de vida. Quer dizer, a presença de trabalhadores cristãos preocupados com a vida de todos. Pastoral Operária, realizando simpósios, encontros, reuniões, analisando a conjuntura e procurando buscar principalmente a saída para os trabalhadores desempregados. Para mim, isso é muito significante e muito importante na motivação, principalmente para o jovem que chega hoje no mercado de trabalho. Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Nessa trajetória, a classe trabalhadora enfrenta achatamento salarial e desemprego conjuntural. Mas ocupa espaços e forma instrumentos de luta para participar diretamente das decisões. De vinho tinto de sangue. Vejam o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês. Retido por vocês, esse salário clama, e os protestos dos cortadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente. A Pastoral Operária orienta suas ações pelo compromisso de contribuir na construção da sociedade justa e fraterna, lutando pela primazia do trabalho sobre o capital. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários lavradores. Então, e com isso a igreja também optou pelo povo. Esse foi um grande passo, gente. E surgem os famosos bispos que compõem a minoria abraâmica de Dom Helder Câmara. Surge esse grupo de bispos diferentes, Valdir, Fragoso, né? Casadáliga, Dom Luís Fernandes, né? Dom Demétrio, Dom Luís, Dom Aloísio, Dom Ivo, surgem, né? Surgem esses homens, né? E que você, o bispo de Goiás agora, que é Dom Balduino, né? Você diz assim, pô, vem cá, puxa aí, dá para respirar. E esses dizem, vamos construir alguma coisa diferente. Alguma coisa que vos vincula com a igreja. A contribuição da Pastoral Operária para a Igreja do Brasil foi bastante grande. A CNBB, através do seu setor social, convida a Pastoral Operária, como a CPT e outros, a participar, e a Pastoral Operária vai levando ali as suas reflexões, a sua contribuição. E dentro da igreja, foi muito importante a Pastoral Operária, eu acho que foi uma das primeiras pastorais sociais que nasceram no Brasil. Para partir desta realidade do trabalhador e do povo, e que a igreja toma consciência da sua responsabilidade da evangelização deste povo, do resgate da dignidade, da participação. É o povo que faz esta riqueza deste Brasil. Então, tem o papel da Pastoral Operária dentro do movimento operário e dentro da igreja, da estrutura da igreja, para uma mudança, ter uma igreja cada vez mais encarnada dentro da realidade do povo. Através da Pastoral Operária, especialmente, a nossa Igreja Católica marcou uma presença muito forte
no movimento operário. Com os estudos que realiza, a APO desperta a força de novas lideranças. E juntos vamos celebrar a confiança. Nossa luta. Com participação efetiva nos movimentos, a APO amplia espaços de luta e anuncia a urgência do trabalho. Os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. Com os subsídios que elabora, a APO estimula a garra da militância. Celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. A APO nasce dentro de um mundo de trabalhadores que se articulam, que se organizam. A Pastoral Operária foi fundamental para eu me sentir realizado como ser humano, em primeiro lugar, como chefe de família, esposo, pai, né? Numa família comprometida com a questão da solidariedade operária, mas a Pastoral Operária ajudou a concretizar a minha fé. Quer dizer, eu acho que eu me encontro com Jesus Cristo, não de uma forma folclórica, melodiosa, não, na vida prática. E se a luta do santo e a memória do santo vive hoje, presente em todos esses momentos, a pastoral tem uma grande responsabilidade. Eu agradeço muito a Pastoral Operária, porque eu acho que se fosse outros grupos, essa memória não estaria viva. Pastoral Operária, para mim, significa assim, tudo em sentido o trabalhador, né? Mas à luz do Evangelho, né? O homem dentro da igreja, a mulher, que sabe ajudar o outro companheiro, né? A situações que ele não sabe manobrar dentro da sociedade. A APO é um aprendizado permanente e não é um simples aprendizado. É um aprendizado que fica contido, guardado, não só no nosso conhecimento, mas fica como que tatuado em nós. Fica tatuado não na nossa pele, mas no nosso espírito. A Pastoral Operária foi muito importante desde a nossa construção de vida, construção da família, porque, na verdade, a Pastoral Operária para a gente foi um braço a mais da juventude operária, porque na época a gente valorizava muito a questão família, questão filhos, a questão amizade, a questão bairro. Então, a família como um todo, ela está inserida na sociedade. Bem, a Pastoral Operária, para mim, representa um espaço onde o trabalhador tem para discutir, para pensar sua organização, para pensar alternativas até para a questão do desemprego, né? Mas para mim ela é tudo. Ela me ensinou, foi uma semente que foi plantada e esta semente ela não morreu. Ao contrário, estou sempre animando o grupo, dizendo que vale a pena trabalhar na questão do desemprego, que vale a pena incentivar esses jovens hoje a lutar pelo que é seu. Como a gente atua na área sindical e inclusive na área de oposição sindical, a gente sempre procura entrar dentro da empresa e descobrir qual é os problemas mais sérios que existem dentro da empresa. E começa então, através disso aí, conversar com os companheiros e colher várias informações. PO, operário não está só fogo no pavio. Luta contra a alta romaria dos 100 mil. Venha se informar, leia o Conquistar. 30 de outubro de 79, dia marcado com morte. Um ato de covardia, matar um santo dia. Assassinado por PM Herculano, mas parece o nome de um soldado romano. Em uma manifestação por salário, por melhores condições de trabalho. Morre um homem, nasce um martírios, grande líder, grande irmão. Sua morte não vai ser em vão. Caridade, justiça e paz. Então, irmão, te convido para a reflexão. Todos juntos munidos de informação. Vamos para a revolução. Vem cantar comigo esta canção do amanhã. Nessa trajetória, a classe trabalhadora enfrenta crescimento do trabalho informal, flexibilização de direitos e reestruturação produtiva. É um tempo de gritos. Gritos que vêm das fábricas, mas também dos bairros. Em passeata popular. Neste mesmo tempo, os trabalhadores ocupam ruas e praças abusando da criatividade, misturando indignação com mística, reivindicações com religiosidade.
e todos seremos iguais. A Pastoral Operária do Brasil tem duas grandes prioridades. A primeira prioridade é o grito que sai do chão da fábrica, ser presença ativa na luta pelos direitos históricos dos trabalhadores e trabalhadoras. E a segunda prioridade é dar visibilidade à questão do desemprego, organizando e animando um amplo movimento dos trabalhadores desempregados e desempregadas. É a gente que faz, quem planta justiça refaz a estrada. Um outro mundo é possível, um outro Brasil é possível, uma outra economia é possível, né? O trabalhador tem que tomar consciência de que ele é o agente do seu despertar e organização de classe, para lutar, para vencer a exploração. E isso é evangélico, porque é a luta pela justiça. Onde existe exploração, não existe justiça. E lutar contra a injustiça é uma exigência evangélica. Nós temos uma perspectiva muito grande com um novo desafio do trabalho da Pastoral Operária, de uma nova cultura do trabalho. Então esse é um dos desafios e o outro para mim também, sem dúvida, é como é que nós vamos ter uma capacidade, junto com outros parceiros na cidade, de ajudar aos desempregados. O maior desafio e o desafio atual é o de construir uma nova cultura do trabalho. É ter a certeza e passar essa certeza a todos os trabalhadores, empregados ou desempregados, de que nós estamos numa crise de emprego e ela tende a crescer. Mas nós temos muito trabalho e esse número de trabalhos que existem tende também a crescer. Enquanto a gente não conseguir transformar essa sociedade numa sociedade justa, fraterna, igualitária, no reino que acreditamos, a Pastoral Operária segue construindo, acreditando, envolvendo, estando presente junto com os trabalhadores. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer em relação ao debate sobre a questão do trabalho e do emprego. Esse é um debate ainda bastante complexo para nós da Pastoral Operária, porque implica em a gente tentar compreender e interpretar todas essas mudanças que passaram a acontecer aí a partir da década de 90 e que transformaram, né, aquilo que a gente tem como emprego hoje num lugar de poucas pessoas, onde poucas pessoas têm acesso a isso. Que é possível construir uma sociedade diferente, onde tem trabalho para todos e todas, onde as relações são diferentes, que os homens e as mulheres se olham com carinho, com ternura e querem poder fazer desse mundo um mundo de novas relações. A Pastoral Operária significa para a gente, no contexto do trabalho, essa discussão da nova cultura do trabalho, né? Entender o novo trabalhador, quem que é o novo trabalhador, né? Entender também que os catadores, que há pouco tempo era apenas catador de lixo, agora é um trabalhador, compreender que a mulher dona de casa também é uma trabalhadora e que o jovem, no seu contexto do primeiro emprego, também é um trabalhador. E a gente conhece mais sobre a economia popular solidária, que discute aí a questão do desemprego, que junta companheiros e companheiras com trabalhos afins, com valores solidários e também discussão solidária. Dentro desse processo histórico de mudança, onde o mundo do trabalho ele encontra indefinido, né? Nós vemos um momento de crise e a Pastoral Operária sempre atuou nessas crises, assim como no processo de greves, na história, no momento dos metalúrgicos, a Pastoral Operária estava lá, militando, organizando os trabalhadores para enfrentar o novo, que era o desafio que se tinha naquele período. E hoje a gente encontra o desafio de estudar, de entender um pouco qual vai ser essa relação desse futuro do trabalho. A Pastoral Operária, para nós do Movimento dos Trabalhadores Desempregados, é fundamental, não só pela sua história no Brasil, nas greves de 78, 79, na construção da central sindical, mas também agora nesse momento de crise do capitalismo, de crise dos trabalhadores. A Pastoral Operária é para nós uma forma importante da igreja estar junto aos trabalhadores e especialmente os desempregados. O que passou, passou, mas para nós trabalhadores o que passou ainda está presente todo dia na nossa luta. Nós não esquecemos ainda de 64, quando o Ministério do Trabalho interviu e deu posse ao Joaquim, e hoje ele vem outra vez intervir no nosso
sindicato, dando posse à diretoria atual. Essa atitude do Ministério do Trabalho mostra que realmente ele cumpriu o seu papel de representante da classe patronal em prejuízo dos legítimos interesses da classe trabalhadora. Se a gente for analisar a conjuntura, a gente percebe que a pastoral operária, ao longo da história, nesses 35 anos, a pastoral operária teve vários anúncios na conjuntura diante da realidade, né? No início, em 76, a pastoral operária se propôs ser um serviço à classe trabalhadora, exatamente no momento onde que todo o sindicalismo estava na mão do Estado. Então, qual foi o anúncio da pastoral operária naquele momento? Organizar as oposições sindicais, né? Depois ajudar a construir as ferramentas de luta como partido, sindicato. Vem os anos 80, né? Final dos anos 80, a gente faz uma avaliação e percebe que essas organizações que foram criadas, construídas, elas estão muito enferrujadas, ou seja, esqueceram do trabalho de base. Então, nesse período aí, no final dos anos 80, a pastoral operária tem um novo anúncio, que é resgatar o trabalho de base. Nesse período, a pastoral operária construiu vários núcleos de base em todo o Brasil. Chegaram os anos 90, né, todo o processo do neoliberalismo, da globalização, veio o desemprego, né, veio a precarização do mundo do trabalho. E o anúncio da pastoral operária nesse momento, qual é? É organizar, animar os trabalhadores que estão desempregados e, ao mesmo tempo, ser uma presença ativa na luta histórica dos direitos dos trabalhadores. Certeza na frente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Essa é a história de um tempo de crise, a crise da sociedade do emprego. Dias de terror, quando a ganância do capitalismo sacrifica vidas humanas. Neste mesmo tempo, a classe trabalhadora começa a dar vida ao sonho de se criar uma outra economia, fortalecendo a consciência de que a economia de mercado pode ser derrubada. E o trabalho passa a ser regido pela lógica da solidariedade. Não percamos a história dos trabalhadores, a história dos dirigentes, dos militantes, a história dos mártires. Perder a história é perder a memória. E quem perde a memória não volta para casa. De sorte que se eu tiver a história na mão, memória clara, eu não perco o referencial da volta para o Pai. É isso, né? Não perco o referencial da volta para o Pai. Se eu perco a história de Jesus, se eu perco a história dos trabalhadores, não adianta falar opção preferencial para pobre. É ter a história deles na mão, curti-la, saboreá-la, adubá-la, né? Fazer que ela produza. História na mão, certeza na frente. Memória, bênção de Deus. Vocês espalham esperança e são semente da nova civilização do amor. Tenho sempre a certeza de que nenhuma semente de paz, de justiça, de amor lançada no terreno deste mundo vai ficar perdida. Nenhuma será inútil, porque todas elas vão produzir muitos frutos que serão colhidos no reino de Deus. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar. Essa é a história de um tempo de certezas. Certeza de que os trabalhadores desempregados podem ser os novos agentes de transformação da história. Eu vou cantar. Certeza de que a classe trabalhadora pode novamente ser dona de seu trabalho.
porque sempre soube construir novos caminhos. Quando os muros que cercam jardins destruídos... Certeza de que há muito trabalho para todos e todas. Trabalhos alternativos que são a semente do mundo novo que brota. Na urgência de se compreender a importância do olhar feminino sobre o mundo. No olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Então nós achamos importante valorizar, estimular, fazer com que a mulher esteja presente não só nos grupos de base e nas comunidades, como assim é naturalmente na igreja, mas que a mulher também possa participar, pensar, repensar e fazer a sua própria história, transgredindo, recriando, reelaborando seus próprios espaços ao lado dos companheiros, ao lado dos trabalhadores, ao lado dos que compõem a PO. Então, o papel da mulher na pastoral operária é importantíssimo, porque abre esse leque, porque canaliza, absorve, valoriza e tenta, né, dialogar com esses novos setores nos quais a mulher também está presente. E a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça. Todas certezas que levam à certeza de que é necessária e urgente uma nova cultura do trabalho. Porque o futuro do trabalho a nós pertence. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Pastoral, operária, operária. 35 anos lado a lado, o operário representado pelas conquistas, pelas reivindicações, entendimento teológico da dialética comunista, inspirou filósofos, poetas e artistas. Vem ver PO aliada com CNBB, os conservadores ficam na febre, enquanto a PO cresce, o evangelho praticado com amor, seguindo os passos do Salvador. Bate de frente com o opressor, construindo o futuro da nação, lutar por conquista por uma nova geração. O futuro de uma classe operária está em nossas mãos. Pastoral, operária, operária. Pastoral, operária, operária. 35 anos de luta na história. Pastoral, operária, operária. Pastoral, operária, operária. Pastoral, operária, operária. Pastoral, operária, operária. P-O-P-O